Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá a primeira carta aos Coríntios. Então, a primeira carta aos Coríntios foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Carta, como você já sabe, também pode ser chamada de epístola, e ela foi endereçada a todos os santos de Corinto, como você vê no capítulo 1, verso 2. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo em 50 d.C., durante uma estada de 18 meses na cidade em sua segunda viagem missionária, a referência em Atos 18, do verso 1 ao 17. E durante a sua terceira viagem missionária, quando Paulo estava em Éfeso, ele recebe notícias perturbadoras sobre Corinto, que o levou a escrever a carta. A carta foi escrita então em 55 d.C. e o propósito resolver problemas éticos, doutrinários e práticos que haviam surgido na igreja. Somos livres, mas teremos que prestar contas a Deus sobre a maneira pela qual usamos a nossa liberdade. Então, para lembrar um pouquinho de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, né? Na época não havia esse canal, essa foto é mais recente. Ela era colônia de Roma e era a capital política da Grécia. Ela então era um centro comercial e intelectual e ela era a rota terrestre. A população de Corinto era gregos, povos do Mediterrâneo, que incluíam judeus, egípcios e asiáticos. A cidade de Corinto tinha dois padroeiros, o Poseidon, que era o rei do mar, e a Afrodite, que era a deusa do amor. A Afrodite, existiam templos que eram dedicados à deusa, onde se praticava o que se chama hoje de prostituição do templo, né? Que tinham as sacerdotisas do templo e parte do ritual, parte do culto era ter relações sexuais com essas sacerdotisas. A carta aos Coríntios, então, ela possui um formato clássico de carta, onde Paulo coloca a saudação, o corpo de texto. Já em Corinto, diferente de Romanos, ele é direto, ele vai direto aos tópicos problemáticos a serem resolvidos. E ele escreve essa admoestação em amor e tem a sua assinatura. Então vamos lá, saudação. Então na saudação Paulo se introduz como apóstolo de Jesus e ele chama o povo a não haver divisões. E ele explica que a mensagem da luz é vergonha aos judeus e loucura dos gregos. Por quê? Porque lembra do texto que maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, que está lá no Antigo Testamento? Isso coloca então a vergonha dos judeus, porque como que o Messias foi pendurado no madeiro? E loucura para os gregos, porque não faz sentido o Salvador ter morrido, né? Por mais que fosse no meu lugar, não faz sentido. Então aqui está a explicação do por que Paulo fala que a mensagem da cruz é vergonha aos judeus e loucura aos gregos. E o que ele fala? Mas eu não me envergonho do evangelho, porque é a luz de Deus para trazer salvação a todos os povos. Aí Paulo já é direto, ele já entra no confronto que ele quer chegar para os coríntios. Ele começa falando que eles são crentes carnais, por haver entre eles contendas e divisões partidárias. Uns se diziam discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo, e tinha uma rixinha entre eles. Que Paulo fala que não existe isso. Um planta, o outro água e o crescimento vem de Deus. Ele aponta para o perigo de outro fundamento diferente de Cristo. Então, Paulo ele é categrático em explicar que não pode construir nada se for fora do fundamento de Cristo. Ou seja, a fé e as suas obras. A fé tem que estar no Salvador e as suas obras têm que mostrar a sua fé. As duas andam de mão dada, fé e obras. Ele chama a atenção para nós cuidarmos do santuário do Espírito Santo. Qual que é o santuário? É o nosso corpo. E ele alerta ao perigo em seguir apenas as tradições orais acima do texto sagrado. Lembrando que eles tinham o que nós chamamos de Antigo Testamento como texto sagrado. Paulo continua então, ele pedindo para que eles fossem modelos, né? E que eles imitassem a Paulo assim como Paulo imitou Cristo. Né? Ou seja, para cada um deles fossem modelos de Cristo a ser vivido e influenciar os outros. Paulo chama os coríntios a se arrependerem e largarem a imoralidade,
Porque a imoralidade é o pecado que se faz com o corpo, né? Lembra que ele falou que o corpo é o templo do Espírito Santo? Então, para largar a imoralidade. E quem não abandonasse esses costumes deveria ser excluído da congregação. E ele até aponta para um caso que uma pessoa estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Ele fala, se esse cara não se abandonar, você corta, tira ele de fora, não tem outra conversa. Outra administração dura, não se associar com quem se diz irmão, que for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão e ladrão. Por quê? Essas pessoas, você se relaciona para puxar ela do reino das trevas e trazer para a luz. Agora, a partir do momento que a pessoa se diz do reino da luz, se diz irmão e ela continua nisso, Paulo fala, você não devia nem comer com essas pessoas. Resolver adversidades entre irmãos fora do conselho da igreja. Ele fala, gente, se vocês têm briga interna, não tem que levar para o juiz lá de fora. Resolve dentro, levanta um conselho de anciões e resolve as coisas dentro da igreja, né? Vocês são todos irmãos. Ele ressalva a importância da família e de abster-se de sacrifício de ídolos e da idolatria. Então aqui tem aquele famoso texto sobre a comida, né? Porque naquela época era muito comum você comprar no mercado carne que era oferecida a sacrifício. Então o que Paulo fala, se você foi convidado para comer na casa de alguém e a pessoa não fala nada, você faz uma oração e come. Agora, se a pessoa fala, ó, isso aqui é carne sacrificada para ídolo, você não come. Por quê? Provavelmente aquela pessoa está testando sua fé. Porque se você come uma coisa que você sabe que foi oferecida a ídolo, é como se você estivesse compactuando com aquilo. Quer ver um exemplo bem da gente de hoje? Docinho de Cosme e Damião lá no Brasil, ou alguma coisa aqui relacionada com bruxaria ou sei lá o quê. Se a pessoa chega, você não tem noção, ok, mas se a pessoa chega e fala, ó, isso aqui é do Cosme e Damião, entendeu? Então cai bem nisso. Ele põe para eles pedirem sabedoria ao usar a liberdade que nós temos em Cristo. Por quê? Nós somos livres, mas a gente tem que ter noção de como usar essa liberdade. Não significa que porque eu sou livre eu posso fazer qualquer coisa, né? É o texto clássico, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Então é aqui que ele coloca, use sabedoria para saber como você lida com a sua liberdade que tem em Cristo. Continuando. Como se portar na igreja? Os dons, ele faz uma lista lá dos dons, a importância dos dons, né? E a ordem no culto, né? Porque ele fala, olha, se vocês tiverem gente que vai, quando vocês se reunirem, um vai ter um salmo, o outro vai ter uma palavra de exortação, o outro pode falar em língua, o louvor, ok, mas tem que ter ordem. E se um fala, o outro fica quieto e segue para o próximo. E se a pessoa falar em uma língua estranha, tem que ter um intérprete, porque a língua estranha é para edificação própria da pessoa. Se ela fala em público, tem que ter um intérprete para a igreja inteira ser edificada, ou então ela fica em silêncio e faz isso quando ela estiver sozinha. E aí tem um capítulo inteiro dedicado ao amor, né? 1 Coríntios 13, já virou até letra com o Renato Russo, né? Muita gente que nem leu a Bíblia sabe de cor algumas partes. Por que Paulo se dedica tanto a falar sobre o amor aqui? E ele termina aquele texto lindo falando que fé, esperança e amor, o maior deles é o amor. Por quê? Hoje nós precisamos de fé para salvar, certo? Sem a fé você não agrada a Deus e você não recebe Jesus como Salvador. A sua esperança está que Jesus irá voltar e que você vai reinar com Ele, vai passar a eternidade. E o amor aqui a gente vive, né? Lembra? Vamos lembrar. Quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei, o que ele respondeu? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu sua força, seu pensamento, sua mente e seu corpo. E o segundo, amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Eu vou contar para você que esses dois resumem a lei, certo? Aí, com esses dois, você faz o que Deus pede no seu relacionamento com Deus e com os próximos. Só a fé, o que Tiago fala, só a fé não é nada. Porque até os demônios têm fé, sabem que Deus existe, já viram ele. Só que eles não obedecem a Deus. Então, ou seja, a nossa obra é para demonstrar, é como se fosse assim, você recebeu a fé está em você. E a obra, a sua mudança de vida é para os outros mostrar, ó, o carimbo aqui, ó, eu tô fazendo, ó. Entendeu?
Então, a obra comprova a fé. Por isso que Tiago fala que fé sem obras é morta, e só obra não adianta nada, né? Porque só obra não tem a fé junto. Fé e obra andam de mão dada. Só a obra não significa nada. Agora, por que que tem o amor? E por que que Paulo fala que o amor está acima de tudo? Vamos lá para frente. Acabou tudo, a gente já está lá no novo céu e na nova terra. Vai estar quem? Vai estar Deus, né, Jesus, a humanidade que foi salva e alguns outros seres, né? Vamos usar nossa imaginação, anjo, etc. Como é que nós vamos nos relacionar com Deus e com os outros seres? No amor. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti Deus é eterno. Ele não vai ter fim. Para que você vai precisar de fé naquela hora se você vai estar vendo Jesus ali na frente? Você pode abraçar Jesus, você vai poder conversar com todo mundo. Para que eu vou precisar de esperança se já aconteceu? Não estou esperando mais nada, eu já estou ali vivendo. Agora, o amor você vai usar para sempre. Então, por isso que ele dedica um capítulo inteiro para o amor. Aí ele fala que a ressurreição de Jesus é o foco da nossa fé. Como ele, também ressuscitaremos um dia. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna. Que Cristo foi as primícias da ressurreição, que Cristo vencerá tudo, o último inimigo será a morte, e nós seremos transformados ou ressurretos num abrir e fechar de olhos na última trombeta. E aí ele arremata a carta, né, colocando a sua, que ele pediu para a coleta para ajudar os necessitados da Judéia. Ele coloca o plano de visitá-los, né, no futuro, as saudações pessoais, agradece todo mundo que ele tem que agradecer, as pessoas envolvidas, né, e ele faz uma bênção. E eu termino essa aula de hoje com o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo dá uma chacoalhada nos coríntios nessa carta para colocar eles na linha. E muito do que tem nesse livro serve para mim e para você hoje em dia. Então, o que eu quero chamar a atenção é para que nós estejamos sempre com um foco no Senhor, dedicados à obra dele, porque só assim a gente vai saber que o nosso trabalho não foi inútil. Amém?